E aí, pessoal, como estamos? Todo mundo bem? Todo mundo ótimo? Pessoal, hoje 10 questõezinhas sobre a nossa tendência progressista libertária. Pessoal, tô muito feliz. Hoje a gente chega no número de 100 questões corrigidas já em vídeo, ok? Do nosso desafio Gabaritando Conhecimentos Pedagógicos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa força pra gente. Se você tá gostando da ideia do projeto, deixa o like e vamos pra cima. Questãozinha de número 1. Freinet desenvolveu um trabalho significativo em relação à concretização da concepção progressista libertária. Pessoal, certíssimo. O que vocês vão guardar? São 3 autores que a gente precisa saber para poder acertar os itens de concurso público em relação à nossa pedagogia progressista libertária. Então a gente precisa lembrar de Vasquez, Freinet e Arroio. E aí é o seguinte, a gente criou aqui um mnemônico, ok? O item tá certo. Não só um mnemônico, mas uma história para poder ajudar vocês a memorizar. Eu vou compartilhar ela com vocês no final e compartilhar também a ficha de uma aluna que ela desenha de maneira surreal, mais uma vez a ficha da Regiane, beleza? Então vamos para cima. Olha só, a pedagogia libertária tem como objetivo preparar o cidadão para fornecer uma mão de obra qualificada? Pé errado. Aqui a gente já sabe que é quem? Tecnicismo, professor. Ok? Nela organiza-se um processo detalhado por especialistas, técnicos, que controlam e administram o processo de ensino, ou seja, o aluno aprenderá se percorrer o passo a passo desse processo. Ele vai aprender a percorrer, né? Se percorre ou não o passo a passo desse processo. Então o item está o quê? Erradíssimo, ok? Aqui a gente fala de mão de obra qualificada, da tendência liberal tecnicista. Questão de número 3. Na concepção progressista libertária, a escola deve desenvolver nos alunos a dimensão autogestionária do ser, de forma a influenciar todo o sistema social. E aqui ele fala sistema social. Pessoal, vamos lá. O item, ele tá certo, ok? O que eu quero que você guarde? Eu quero que você guarde 2 palavrinhas que vão aparecer sempre nas questões desta tendência e você não pode esquecer. Primeiro, autogestionário, tá aqui. E a outra palavrinha é libertário, ok? Um teor libertário. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de tendência libertária, a gente fala simplesmente de algo em relação à liberdade absoluta. Ah, professor, meu Deus do céu, então eu vou passar o conteúdo pro aluno, eu vou dar a matéria para ele. Só que ele faz o quê? Se ele quiser, liberdade absoluta. Outra coisa, o que é autogestionário? Pessoal, administração de empresas. Então é uma administração que ocorre de maneira coletiva. Outra palavra-chave, grupal, que aparece aqui na nossa concepção progressista libertária. Tá aí a maior dificuldade dos alunos em tentar separar a pedagogia libertária da libertadora. Acabei de falar para vocês. Então a gente tem também atividades grupais na libertadora, no entanto, na libertária nós sempre teremos essa atividade grupal por meio desse teor autogestionário, de administração de empresa, de administrar um grupo. Perfeito? Para cima. Questãozinha de número 4. Para a pedagogia libertária, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam das necessidades de interesses manifestos pelo... Opa, acabamos de ver! Grupo! Isso mesmo, perfeito. E que podem não ser necessariamente... Opa! As matérias. Ai, professor, não precisa necessariamente ser a matéria? Não, gente. A gente está falando de pedagogia libertária. O que é isso, professor? Uma liberdade absoluta. Então o item tá o quê? Errado. Oh, perdão, o item tá certíssimo, beleza? Então aqui a gente, sim, a gente necessariamente a gente coloca à disposição, só que não precisa ser o quê? As matérias de estudo, beleza? Item perfeito. Questãozinha de número 5. Na tendência progressista, libertária, que privilegia a vivência grupal, perfeito, privilegia a vivência grupal, lembra? Autogestionar, administração de empresa, grupo. Sobre a forma de autogestão, perfeito, ocorre uma autogestão, ok? As pessoas administrando-se a si mesmo. A aprendizagem ocorre de uma maneira informal,
Perfeito, informal, não é algo que já formal, já bonitinho, feito, escrito, positivado. Por meio de quê? Mais uma vez, palavra-chave, grupo. Perfeito, pessoal. Ótimo. Então aqui a gente tem o quê? Um item que representa de maneira essencial o que a gente chama de tendência progressista libertária. Questãozinha de número 6. Na abordagem pedagógica libertadora ou libertária, a dinâmica das relações professor-aluno ocorre no plano quê? Horizontal. Isso, pessoal. Não tem autoridade. Não tem o quê? Aquela verticalização. De cima para baixo, de baixo para cima. Horizontal. Opa, olho no olho. Com destaque para o processo de aprendizagem, opa, grupal. Pessoal, professor, todas as duas, tanto a libertadora quanto a libertária, têm atividades grupais? Sim, ok? Só que vocês vão carregar a ideia de que na libertária a gente sempre tem essa ideia de grupo, ok? E na libertadora pode ter ideia de grupo. É por isso que o item tá o quê? Certíssimo, beleza? Questãozinha de número 7. A pedagogia progressista agrega as tendências, ou, legal, libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos. Aqui por quesito de organização, olha que legal. A gente tem duas correntes, a gente tem tanto a corrente liberal quanto a progressista. Na progressista a gente tem o quê? L, e a crítico-social dos conteúdos, ou, como Demerval Saviani chama de histórico-crítica. Então nós temos 3 concepções progressistas, tanto libertadora, quanto a libertária, quanto a crítico-social dos conteúdos. O item tá o quê? Certíssimo. Questãozinha de número 8. Na tendência progressista libertária, perfeito, ele quer sobre a libertária, a escola tem por marca uma atuação não formal, até aqui tudo ótimo, perfeito, não formal. Não formal ou informal, poderia aparecer as duas palavras informal no lugar de não formal, em que a educação é uma atividade na qual os professores e alunos mediatizados pela realidade... Opa! Pessoal, mediatizados pela realidade, será que é sempre? Ah, professor, eu acho que não. Que apreendem, aí coloca aí, ó, e da qual extraem conteúdos da aprendizagem, atinge um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem em um sentido de transformação social. Pessoal, no final foram elencadas características do quê? Da pedagogia crítico-social dos conteúdos, beleza? E não da libertária. Por isso que o item tá o quê? Errado. Questãozinha de número 9. Os conteúdos são colocados à disposição dos alunos, porém não são exigidos. Esta é uma das características da tendência de liberdade absoluta? Sim, uai, libertária. Liberdade absoluta, ok? Então o item tá o quê? Certíssimo. 9, certíssimo. Questãozinha de número 10. A concepção progressista libertária ocupa-se de temas geradores? Opa! Temas geradores. A gente sabe que tá dentro da pedagogia o quê? Libertadora. Beleza? Então o item tá o quê? Errado. Ótimo. Pessoal, como eu falei para vocês, olha só que bacana. Estes são os 3 autores que nós temos que guardar. E aí eu gosto de brincar com meus alunos. Então aqui a gente tem o Vasquez, aqui a gente tem Freire e aqui a gente tem o Miguel Arroyo, ok? E aí na provinha de vocês pode aparecer e aqui tá a ficha da nossa aluna Regiane, que ela colocou para fazer com que a gente tivesse mais facilidade para poder memorizar. Aí eu conto a história para meus alunos, né? Eu falo, olha, eu sou vascaíno, digamos que eu estou dirigindo um carro e aparece um saco de arroz gigante, aí eu piso no freio. E aí a gente lembra o quê? Lembra de Vasco, olha só, Vasco, a gente lembra de freio, a gente lembra de freio, e a gente lembra de quê? De arroz. E aí o que acontece? Essas 3 palavrinhas, por meio dessa historinha boba, a gente consegue memorizar os 3 teóricos da nossa tendência libertária, que é justamente Vasquez, Freire e Arroyo, ok? Espero de coração que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui embaixo aqui. Pode colocar aqui seu comentário. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e gratidão por estar aqui.